Olá pessoal, então seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a sexta questão do livro do Steven é se a viagem no tempo é possível. Então ele vai nos dizer que muitas coisas na ciência, muitos conhecimentos científicos às vezes vêm de filmes de ficção, da ficção científica, que hoje não tem como provar, mas que algumas coisas acabam tendo sua veracidade mais tarde. Então ele cita o filme Interestelar, De Volta para o Futuro, o filme Exterminador. Então são alguns filmes, tem a série Dark agora, mais recente, que lidam com essa história de viagens no tempo. Então desde Euclides, autor de muitos conhecimentos científicos, dentre eles que os ângulos de um triângulo medem sempre 180 graus. É a matemática euclidiana. Só que para entender a superfície da Terra, por exemplo, a superfície da Terra, um triângulo é maior que 180 graus. Então não dá para usar o que os gregos sabiam antes para estudar certos fenômenos que vão além. Não quer dizer que eles estavam errados. Foi um conhecimento que foi sendo construído, que tem um limite, assim como a mecânica de Newton também vai até um ponto, e a partir das subpartículas se usa a física quântica para estudar. Tá? E então, em 1915, a teoria da relatividade geral menciona a curvatura do espaço e tempo. Então, essa curva que é proporcionada pela gravidade. Então, a luz, ao passar por um objeto, quanto maior a massa dele, maior a curvatura. Ela desvia. Então, para viajar no tempo, teríamos que ter uma máquina que viajasse acima da velocidade da luz. Mas isso não é possível. Então, quando a gente enxerga uma estrela, ela não necessariamente está exatamente naquele ponto que a gente enxerga. Porque a luz que vem dela demora muito tempo para chegar, mas ela é desviada. Pode ser que se desvie, em geral é desviada por outros corpos existentes no universo. Então, há cálculos que se faz, paralaxe, para poder estimar mais ou menos a posição daquela estrela, por exemplo. Então, há algumas soluções para essa curvatura no tempo, que seriam as cordas cósmicas, mas a gente não se tem muito conhecimento sobre isso e não se pode mudar como tudo começou. Então, nós não podemos mudar o ciclo da natureza. Nós podemos apenas estudá-la e propor estudos sobre ela, mas a gente não pode alterar a natureza. Então, a viagem no tempo seria a capacidade de sair de um ponto e ir para um outro ponto. Mas, isso, com a matemática euclidiana, não dá para fazer. Agora, isso poderia se fazer dobrando o espaço, mas só para frente, né? Não dá para dobrar o espaço ou o tempo para trás, sempre para frente. Então, seria através de um pequeno tubo, que seriam os buracos de minhoca, mas isso são possibilidades, não são comprovadas ainda hoje nessa gravação desse vídeo. E poderia se chegar então por esse ponto, esse buraco de minhoca, em um outro ponto, em uma outra superfície de cela. Então a gente tem uma folha, então a gente tem a folha, a papel, se tiver dois pontos aqui, eu não tenho como fazer concomitantemente, né, chegar de um ponto para cá. Agora se eu dobrar eu tenho como, então essa cela, então eu teria esse ponto entrando no outro ponto. Então essa seria a hipótese da curvatura do espaço. Então, essas partículas virtuais que foram mencionadas no capítulo passado, não se pode medir, só pode-se ter resultados sobre elas. E aí se faz
umas duas placas paralelas, se pega duas placas paralelas de metal, e essas partículas elas empurram as placas uma em direção à outra. Então isso é um efeito que se vê das partículas virtuais, elas não são vistas, mas é um efeito, então que se estuda. Então o paradoxo dessa viagem seria que a gente poderia voltar para o passado e matar os pais, os avós. Então, adeus livre-arbítrio. Então, teria vários tipos de histórias, existiriam histórias alternativas para isso. Então, as coisas não deixariam de existir, mas elas existiriam em acontecimentos alternativos. Então, para o Feynman, há várias histórias possíveis. Algumas têm mais chances de acontecer do que outras na mecânica quântica. É um foguete que se voltasse, explodisse ele ia continuar existindo de uma outra forma, uma outra relação de tempo. Mas isso tudo em termos de ficção ainda. Então é uma pequena parte hoje em dia, uma pequena chance de que exista paz no Oriente Médio. Então não teria essa probabilidade muito grande. Então são probabilidades de eventos acontecerem mais do que outros, então dentro da mecânica quântica. Então, de certa forma, as leis da física elas impedem essa viagem, impedem esses paradoxos, e a teoria M do Hawking une a relatividade geral com a quântica para estudar essas possibilidades que podem ou não ser comprovadas no futuro. Ele cita uma festa que ele fez uma festa só para viajantes do tempo. Só que ele divulgou essa festa depois que a festa terminou. O resultado, ninguém foi à festa. Então, ele, por essa análise, ele acredita que isso não seria possível, essas viagens. Não poderia voltar ao passado, alterar o passado, e sim observá-lo só. E se pudéssemos fazer isso no futuro também, não daria por causa da velocidade maior que a da luz. Então a gente não poderia mudar nada, não ia dar nem para enxergar nada acima da velocidade da luz, né? Quem dirá se modificar. E aí ele fala das questões dos OVNIs, e ele menciona que os OVNIs são mais frutos de enganações e de alucinações das pessoas do que fatos verificados, porque realmente não se tem nenhum tipo de comunicação de seres extraterrestres, de viajantes do futuro, né? Está aí em aberto para provar, mas até o momento não temos dados científicos para comprovar os tais OVNIs.